comprei o livro citado no livro da história de Steve Jobs. Bom, galera, esse livro aqui, que é o tema do vídeo, está na capa aí do vídeo, tá? Chamado A Autobiografia de um Yogi, por Paramahansa Yogananda. Esse livro ele é citado numa outra biografia de Steve Jobs, tá? Bom, galera, eu sou um ficcionado por biografias, já li centenas de biografias, uma delas a do Steve Jobs. Bom, o Steve Jobs, para quem não sabe, tá, foi um grande empreendedor, tá, um dos fundadores de uma das maiores empresas do mundo hoje, que é a Apple, tá? O Steve Jobs, tá? Um dos livros de cabeceira dele era este livro aqui, tá? A autobiografia de um yogi, tá? Paramahansa Yogananda, ele foi um yogi, tá? Que trouxe para o Ocidente, de maneira fundamentada, esclarecida, tá? Princípios da yoga e do hinduísmo, tá? Ele abriu as portas, tá? Desses conhecimentos transgeracionais da cultura hindu, da Índia, para o Ocidente. Ele foi o grande cara, foi o cara que... Claro que existem outros que fizeram isso, mas poucos de maneira tão clara, evidente, tá? De uma maneira transparente para o Ocidente, tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? Ou seja, pessoa que transcreveu esses conhecimentos para o Ocidente através de uma linguagem clara, objetiva, tá? E o Steve Jobs, ele era um grande seguidor dessa pessoa, inclusive foi até para a Índia, tá? Para conhecer discípulos dessa pessoa, para aprender sobre meditação. Bom, este livro aqui vai te ensinar a meditar? Não. Vai te ensinar a meditar? Não. Fala muito sobre yoga? Fala. Fala muito sobre meditação? Fala. Mas não vai te ensinar yoga e nem vai te ensinar meditação. Mas vai te ensinar muito sobre a vida desse cara que levou a yoga e a meditação para o Ocidente de uma maneira muito interessante. Beleza? Vai citar, vai falar muito sobre isso. Muito, 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 muito. Tá? Principalmente sobre a Kriya Yoga, tá? Que é um tipo de yoga, meditação, é uma coisa muito complexa ao ponto de chegar a interferir nos órgãos internos, tá? Mas tem outras coisas também que são interessantíssimas, que são citadas nesse livro aqui, tá? Não no outro, tá? Que é sobre a história da Índia, tá? Sobre Calcutá, na Índia, e por aí vai. Bom, voltando aqui. Esse livro, ele é essencial, tá? Para quem quer iniciar na meditação e na yoga. Ah, mas ele não ensina isso? Sim. Imagina se você fosse um praticante de jiu-jitsu. Por exemplo, eu já pratiquei jiu-jitsu por muitos anos da minha vida. Gosto muito, hoje em dia eu não pratico. Tá? Se eu ler uma biografia do Hélio Gracie, ou do Carlos Gracie, falando sobre a vida dele, é bem provável que eu não vou aprender nada sobre jiu-jitsu na biografia do Hélio Gracie, tá? Mas quem é um amante do jiu-jitsu do Brazilian Jiu-Jitsu, do jiu-jitsu brasileiro, né? É essencial, é uma obra essencial para você aprender. Não sei se tem. Se tiver, coloca nos comentários aí que eu vou fazer questão de ler. Mas não li ainda nenhum livro, talvez não pesquisei sobre Hélio Gracie. Mas enfim, se tivesse uma obra, tá? Eu vou ler ela porque vai engrandecer quem pratica o jiu-jitsu, né? E assim como outros, né? Imagina se tivesse uma obra, né, da biografia, né, de Jesus, de Moisés, certo? Você não vai aprender sobre o cristianismo, sobre o judaísmo, né? Mas vai
trazer conceitos importantíssimos sobre a vida de alguém, né? Para aqueles que são adeptos, né? É muito importante. Por exemplo, por isso que eu achei interessante trazer isso para o canal. Por quê? O Steve Jobs, cara, ele é um grande empreendedor, cara. É uma lição de empreendedorismo ler esse livro, né? E quando você, por exemplo, você é um empreendedor, é interessante você ler sobre a vida das pessoas, tá? Que são empreendedores, né? Por exemplo, vou ver se eu acho aqui. Por exemplo, eu sou profissional de saúde, sou dentista, né? Então, esse aqui é uma biografia do Ben Carson, um dos maiores médicos da história moderna, né? Um neurocirurgião brilhantíssimo, né? É interessante ler sobre a vida dessas pessoas, né? Entender os desafios, né? Que provavelmente os desafios que essas pessoas passaram serão os mesmos desafios que você vai passar. E às vezes a solução que aquela pessoa deu para aquele problema pode ser a solução que você está precisando. Então, ou seja, muitos desafios que o Ben Carson sofreu, né, na vida dele como profissional da saúde, como médico, né, foram muitos dos meus desafios que eu passei na minha vida pessoal como profissional da saúde também. E me ajudou muito nisso, né? Os desafios que o Steve Jobs, né, superou sendo um grande, talvez um dos maiores empreendedores do mundo, né, podem ser as soluções para você como empreendedor, né? E os desafios que o Paramahansa Yogananda, né, que não é o nome dele, né? Esse aqui é um nome, é como se fosse um nome artístico, tá? Mas não é assim que se fala, né? É como se fosse um papa. Por exemplo, o papa, ele tem o nome pessoal dele, mas quando ele vira papa, ele assume um outro nome, certo? Então, o Paramahansa Yogananda é um outro nome que ele assume quando ele vira um yogi. Enfim, os desafios que o Paramahansa Yogananda passou durante a vida dele, né, superando os desafios da meditação, do mundo como eu, da vida de yogi, né, são desafios que ele superou e que vão ajudar você que está iniciando no mundo da meditação, da yoga, né? A forma que ele venceu e superou esses desafios podem ajudar você a superar também. Beleza? Um abraço, galera. Espero ter ajudado, contribuído com vocês por mais uma dica de livro interessantíssima para empreendedor. Se vocês curtiram, gostaram do vídeo, compartilhe a sua experiência aí, deixe a sua opinião nos comentários, o seu ponto de vista, beleza? Fiquem à vontade nos comentários